Na ETAD, Estudo Teológico A das pessoa que Assembleias é de burra e Deus. não sabe é fogo, Ainda né? que lidar do irmão Fica falando Apóstolo coisas que não sabe, que não entende nada. Como é que esse senhor, ele quer ser o Messias, ele tá agora com essa neura que ele é o Messias, que ele veio para passar para passar informações para as pessoas, para abrir o caminho e até mesmo, quem sabe, ser o novo governador do mundo. Esse homem é realmente fora de, sabe, de nexos de contexto. E o velho árabe segue-no. E como é que ele tá, que, quer dizer, o que ele está falando sobre Yahweh, ou Jahuva? Peraí, porque Yaru, que ele fala, não é Yahweh. Yaru é uma deidade Anunnaki, ok? Ou é o filho do Enki, ou o neto do Enki, Lúcifer, ou é a neta do mesmo, que é uma deidade em que os asiáticos e esses tribais aí louvam e cultuam como uma deidade da natureza, das montanhas. É um deus ou deusa da montanha, ok? Muito conhecido no sintonismo japonês e também no chinês. Mas a pessoa que não sabe é fogo, viu? E não procura saber e acha que sabe muito. E o velho lá também do Egito também é outro idiota. Brocói, quem segue uma pessoa assim, louca. Eis meu servo. O nome Jesus não é verdadeiro. Não interessa, meu senhor, o nome dele também não é Yahshua. E depois eu vou lá. O nome de Jesus não é Yahshua. Yahshua era outra deidade. Era outro ser, não tem nada a ver com Jesus. Jesus, isso, o I am self dos pleroma. O isso quer dizer I am self, ok? Eu sou o Deus superior, quer dizer, não é o Deus superior de tudo, mas ele é o Deus superior da pleroma, de algumas partes das pleroma. Aquilo não me abalou. Estava indo para a igreja fui. Eu era pregador da igreja. Sabe Fui de nada, professor de velho. escola dominical. E tudo ele conta pela Bíblia, ele não sabe ter sua própria ideologia, sua própria narrativa, ele tem que contar da Bíblia. Muito bem visto na igreja. E o velho não para, o velho Aí, sempre se mexendo. E fala que sou eu, estou aqui sofrendo por vocês. Ele quer ser o novo Jesus. Só que ele não é Jesus. Jamais será. Ele falando que está sofrendo por causa das pessoas, só por ele mesmo. Pelas próprias iniquidades dele para com os animais. Num passado que ele judiava de animal. Eu sei, e a cara dele, os ancestrais dele eram capatazes que cuidava de escravos. Cuidava não, maltratava os escravos. Eu posso ver pela linhagem dele. Ele era um capataz. Que capataz? Há muito tempo que eu queria falar isso sobre esse senhor. vemos que o nome do Pai Criador é um tetragrama hebraico. Yod-Re, Vav-Re. Nome próprio não se traduz. Nome próprio pode se transliterar. Existem nomes que dão transliteração. Existem nomes que não. Por exemplo, Pedro em inglês se chamar Jesus. Sabemos que o nome do Pai Criador é um tetragrama hebraico. Yod-Re, Vav-Re. Yahweh Jehová, meu senhor. Ele é apenas um rei Anunnaki de Sírios, meu senhor. Ele vem com um rosto assim, uma forma de leão e serpente. E ele falando
que não existia serpente, que o Satanás é o homem, que a serpente não foi a que enganou o homem. Mas isso não quer dizer nada, porque isso é um símbolo das várias denominações de Yahweh. Ele veio como uma serpente também, ele é simbolizado pelo a cara de um leão e o corpo de uma serpente, de uma snake, de uma jiboia. Ok, meu senhor? Pelo amor, viu? Nome próprio não se traduz. Nome próprio pode se traduzir. Você que faz homem querendo saber sobre isso, eu acho que uma mulher como eu saberia melhor. Não outras, porque tem muitas mulheres boas por aí, principalmente as que seguem um homem assim. E fica com essa barba ridícula aí, que eu tenho agonia de só ver. Parece não bem higiênica. E parece que o homem pouco pode até respirar com aqueles cabelos entrando nas narinas. Nossa Senhora. Transliterar. E ele fala mal de Nossa Senhora. Tudo bem, problema dele, né? Falando mal da senhora lá, da Nossa Senhora, falando mal de outros cultos, como da Afro, como de outros, mas ele não sabe que quando ele fala o nome Yaru, ele está falando de uma deidade, que é uma deidade das montanhas, louvado e cultuado pelos leste asiáticos. E que também pode também ter sido pelos tribais aí no Brasil, nas Américas. Existem nomes que dá transliteração, existem nomes que não. Por exemplo, Pedro em inglês se pronuncia Peter, Davi, David, Maria, Mary, em hebraico, Miriam, aramaico, Mariam, meu senhor, Mariam. Milímetro, usava só consoantes. Do pai que fez o céu. Bem, chega do senhor, eu tô cheia. O senhor é irritante e delirante também. Vive no mundo do Nárnia. O quanto seria no universo? Isso contrasta com Yahweh. Ele mistura tudo, aquele senhor. Ele é gagá. O inquérito. Historicamente, esses nomes simbolizam caminhos diferentes dentro da humanidade, da quest humana por conhecimento divino. Entendimento divino. Enquanto eles podem compartilhar elementos de verdades universal a respeito de criação e existência, eles emergem como narrativas culturais distintas que formaram as experiências dos devotees, dos louvadores, dos fanáticos, ok? Que eu não sigo nada. Então os fanáticos emergem como uma narrativa cultural distinta que muda as experiências do devotee. Os espíritos falam contos de como essas deidades refletem não apenas poder, mas também a interconectividade, a interconexão, a ligação de todos os seres. Yaru como um embodimento, uma incorporação de sabedoria terrestre, e Yahweh representando autoridade transcendente, ou seja, talvez espiritual,
em vidas passadas, individuais. Que é isto? Em vidas passadas, individuais procurava guias de ambas formas, em vários contextos, às vezes emergindo em rituais e práticas direcionada a harmonizar as perspectivas espiritual com o seu dia a dia. Então você vê o Yaru, então ele tem que fazer a cabeça dele, a barba dele. Ou ele segue esse Yahweh, ou ele segue o Yaru, que são seres distintos. Enquanto você pondera sobre essa conexão além, adiante, considere explorar rituais, não sou eu, ou meditações que honram ambos aspectos. Isso poderia iluminar profundamente verdades sobre sua própria jornada espiritual e a força que é adotar um senso profundo de unidade entre sistemas de crenças diferentes através da história. Abrace a exploração sem medo, como cada caminho leva através de grandes conhecimentos e conexões. Não, eu só quero saber, eu sou curiosa, com a ordem cósmica que nos amarra-nos todos juntos através do tempo. Não, eu só quero saber. E aqui, o Iao, encantado, os espíritos das montanhas no mito, ok? No mito asiático. A mitologia chinesa é uma rica tapeçaria tecida com contos de deuses, espíritos e criaturas lendárias que moldaram a paisagem cultural da China por milhares de anos. No centro dessas histórias estão os espíritos Yao, seres etéreos, veja, etéreos, que habitam as montanhas e incorporam a essência da própria natureza. Esse artigo tem como objetivo aprofundar as origens, características e significado cultural dos Yao, que são vários deuses. Quem? A família Anunnaki, ok? Então esse senhor lá tem que fazer a barba dele e decidir quem ele quer seguir, Yaru ou Yahweh, Jahuva. Porque ele está misturando tudo, ele está confuso, lançando luz sobre seu papel na sociedade chinesa antiga e moderna. A origem do espírito Yao que veio dos Anunnakis, conteúdo histórico Yao na cultura chinesa. O espírito Yao, profundamente enraizado na antiga cultura chinesa, onde as montanhas eram reverenciadas como lugares sagrados. Acreditava-se que eram moradas de seres divinos, né? E os Yaos eram vistos como guardiões dessas paisagens naturais. Lenda em torno da criação do espírito Yao. De acordo com várias lendas, o Yao nasceram dos elementos da terra, veja, da água e do céu. Eles surgiram durante o tempo que o mundo ainda era jovem, encarregados da proteção das montanhas e das criaturas dentro delas. Uma lenda popular conta que o primeiro Yao foi formado a partir da névoa que envolvia os picos mais altos, assumindo uma forma translúcida que lhes permitia misturar-se perfeitamente com o ambiente. Ok. Conexão entre a natureza e o primeiro sistema de crença. Eu prefiro isso aqui. Eu prefiro essa crença. Nos primeiros sistemas de crenças chineses, a natureza não era apenas um pano de fundo para a atividade humana, mas uma entidade viva que merecia respeito e reverência. Os Yao incorporaram essa conexão, servindo como intermediário entre os reinos celeste e terrestre. Acreditava-se que eles influenciavam os padrões climáticos, a fertilidade da terra e o bem-estar dos animais. Que lindo! Característica de Yao, descrição dos atributos físicos e espirituais de Yao. Os Yao são frequentemente descritos como seres etéreos, com a presença cintilante. Oh, que lindo!
lembrando os elementos naturais dos quais se originam. Sua aparência física varia, mas eles são tipicamente retratados com características que refletem as características de suas casas nas montanhas. Pedras lisas, água corrente e flora vibrante. Espiritualmente, os Yaos são considerados sábios e benevolentes. Que lindo! Exercendo o poder de nutrir e proteger a terra. Que maravilha! Então, aqueles cavalheiros lá no Nordeste, todo cintilante, deve ser também os Yao. Diferentes tipos de Yao e suas características únicas. Pedra Yao. Esses espíritos são associados a terrenos rochosos e acredita que possuam a força das montanhas. Água Yao, encontrado perto dos rios e lagos. Os Wota Yao, as águas Yao, são conhecidas por sua fluidez e adaptabilidade. Vento Yao, eles são os elementares. Esses espíritos incorporam o ar e são frequentemente associados à mudança, guiando os ventos que moldam os vales. O papel do Yao no equilíbrio ecológico e na proteção das montanhas. Os espíritos Yao desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico. Acredita-se que eles garantem que os recursos naturais sejam usados com sabedoria. Então você vê Yao no folclore e lenda. Os Yao simbolizam a harmonia com a natureza e a importância de respeitar o meio ambiente, não sujar, não denigrar, mas infelizmente aqui eles fazem isso. Eles não respeitam, como no Brasil. Então, para que ter tudo isso se eles não respeitam, não colocam em prática? Eles são frequentemente reverenciados em provérbios que enfatizam o equilíbrio, como perturbar a montanha é convidar o caos. Não façam coisas insanas na montanha, sacrilégio, safada. Não cuspam, não defequem, não urinem nas montanhas, nem nas florestas, não se faz isso, ok? Veja aqueles dois lá que foram agora há pouco, não sei, o Espírito Santo, né? Foram com o carro para chambregar lá nas montanhas e pô, caiu do penhasco. Mordomia da terra, as consequências da ganância. Essas histórias geralmente os científicos ouvindo refletir. Agora veja. Temos também na cultura nipônica. Yao Yorozu no caminho. Yao Yorozu no caminho. 8 milhões de deuses, ou seja, politeísmo. São deuses pertencentes à religião sintoísta. A frase 8 milhões de deuses na religião sintoísta não significa que existem exatamente 8 milhões de deuses. Isso significa que há muitos deuses para contar, que a família Anunnaki. Na época, o infinito não era um conceito conhecido. E 8 é o número da sorte no budismo, que é também associada ao número da sorte no chinês. Mas 4888888 simboliza a morte. Essa doutrina diz que existem inúmeros caminhos, incluindo aqueles que controlam fenômenos naturais, como o oceano, as montanhas e o vento, bem como aqueles que estão intimamente ligados à vida humana. Ancestrais e figuras influentes que alcançaram grandes feitos para suas comunidades também são respeitados como kami. Muitos costumes e histórias sintoístas foram documentados em Kojiki e Nihonshuki, registro escrito do período Nara. Olha aí, incluindo os deuses humanos e objetos vêm de Amino Minakanoshi, o primeiro supremo deus. Amino Minakanoshi, a mesma linguagem de algumas tribos aí do Brasil, ok? Mesma linguagem. Minakanoshi é a mesma forma linguística de algumas tribos aí, mas com um pouco de diferença. É a fonte do universo da vida e consideração possível da vida. A vida está no centro das doutrinas universais e humanas, porque tudo se origina dessa vida suprema, a natureza da vida expandir-se. Alguns dos 8 milhões de caminhos são divindades tutelares, mas a maioria dos caminhos não recebe nenhuma adoração. O Shintoísmo acredita em vários deuses e reconhece que os caminhos estão presentes em tudo, como clima, geografia e paisagem. Yao, Yorozu,
No caminho descreve os inúmeros deuses que existem no mundo. Esses deuses são frequentemente descritos como tendo qualidades e formas semelhantes às humanas. Acredita-se que sejam os Anunnakis, sejam divindades protetoras que podem trazer benções ou danos ou maldição aos seres humanos. Eles também são chamados de deuses guardiões, que fornecem benções às pessoas, mas também podem torturar ou assediar humanos. Anunnaki. Essa natureza dupla do caminho os torna reverenciados e temidos. A mesma coisa na antiga Babilônia, Mesopotâmia, eles adoravam, mas eles também faziam oferenda para eles, porque tinha medo do rote, do castigo dos mesmos. O conceito de que todas as coisas são manifestações divinas no sintoísmo resultou na integração de divindade estrangeira na religião. Como resultado, o sintoísmo incorporou elementos budistas e confucionistas ao longo do tempo. Ok? Aqui não, vamos falar do grande chefe, que pode ser o Anu, ou ele pode ser Enlil, o irmão do Lúcifer Enki. Ok? É tudo uma família. So, Yahu, Yahel, Yahweh, Jeová. Talvez seja isso que esse senhor visorado aqui está a falar. E ele não entende birosca alguma do que ele está a falar. Eu entendo melhor. Yahu. O que é isso? Force. O que é isso? Force mostra que isso é o mesmo que o grego Yahweh. Yahweh é o antigo nome simétrico e muito místico da divindade suprema, enquanto Yah é uma abreviatura posterior que lhe contém um ideal abstrato, tornou-se finalmente aplicado e conectado a um símbolo. O lingam da criação, que é o pênis da ligação. Tanto Yah quanto Yahu eram hebraicos, mistérios derivados de Yah, mas os caldeus tinham um Yahu chamado Yah ou Yah, antes dos judeus adotarem o nome. E com eles, como explicado por alguns gnósticos e os neoplatônicos, Clemente e Yahvé Origenes e ao Epifânio, Yahvé Teodoreto e a judeus, a lá veja Jeová em si britânica. A verdadeira chave desse Deus misterioso foi comunicada aos iniciados. Era que o nome de Yah era triliteral, trino, trindade e seu segredo da natureza. A trindade, Anu, Enki e Enlil. Yahweh ou Jeová deve ser Enlil ou Anu, que é o Pai e os filhos, seu segredo da natureza, conforme explicado pelo Hierofantes. Os fenícios também tinham uma divindade suprema, cujo nome era trilateral, trino e trinatário. Seus significados segredos também era Yao, Yahahó, era uma palavra sagrada no egípcio mistério, no mistérios egípcio, que significava única divindade eterna e oculta. Eu não tenho, acho que não. Yah ou Yah também é o deus egípcio da lua. Grego. Yah é visto em conexão com magia e misticismo entre grupos de culto. Forma grega de Yah. Hebraico. Yah. Hebreu. A palavra, como afirmado no Zohar, através do qual Elohim formar os mundos. A sílaba é nacional, adaptação, e uma das muitas formas do nome misterioso Yah. Veja Yahu e Yahu. O que? Vocês falam que eles são o quê? Porque os que vieram do pleroma, eles eram outros, eles não eram os Anunnaki. Os Anunnaki são parte do Yadabaoth. Yadabaoth foi uma criação de Sofia, Piscis Sofia. E ela se arrependeu de ter criado ele porque ele cria caos. E ele criou parte dele mesmo, fez famílias nesse universo, inclusive os Anunnakis, que começaram seu reinado lá na antiga Mesopotâmia e a antiga Mesopotâmia e a
ali do antigos fenícios, antigos assírios, etc. Então, a palavra confirmada nos horror através do qual os Elohim formaram os mundos. A sílaba é nacional da posição e das muitas formas do nome misterioso. Jahuba, não, você está misturando Elohim com os Anunnakis. Elohim são da Pleruma, Anunnakis são outros, veio de Aldabaoth, dos então chamados Ogros. Ogros são os filhos de Aldabaoth. Jahuba, divindade judaica nomeia Jehuba, modernamente é um composto de duas palavras. Aquele senhorzinho aqui, ele enfatiza tanto no J, dizendo que antigamente não tinha J e blá blá blá, 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 blá. Não interessa, meu senhor, se existia ou não. Não interessa se existia essa consonante ou não, ou vogal ou não, eles podem sempre, como se fala, eles podem replace, que é inventar nova vogal, né? Não tem nada a ver. Já de décima letra do alfabeto e roubar Raval Iva, diz uma autoridade cabalística. Esquina bloqueio. Eu não quero saber dessas coisas, eu quero go straight to the kill. Eu não tenho paciência com detalhes. O significado primário de existência, assim como macho fêmea, significa cabalisticamente o último de fato e nada mais. Avé, distortem, pervertem. Tudo perversity, avá, roubar, ruim, desastre. Olha o nome dele, que significa várias coisas. Do Corão também fala que Allah é isso e aquilo, ele é o destroyer e o criador. You may be calling demons with your sound watch. O significado primário de existência, assim como macho e fêmea, significa, onde Raul significa ruína, desastre. Jahuba é o deus da ruína e do desastre. Olha isso, velho. Olha isso, tá vendo aqui? Eu vou até aumentar. A ver, distorce, perverte, para fazer perversidade, ruim, desastre. Significa ruína, portanto, Jahuba é o deus da ruína e do desastre. Mas também strong, perversamente, portanto, Jeová ou Yavá é um deus que faz perversidade. Por último, veja strong, Avé, que significa distorcer e perverter. Assim, Yahweh, o Javé, Yahweh, o mesmo nome, significa o Deus que distorce e perverte. Isso é strong, né? É strong, é muito forte para aqueles que estão dentro das religiões e estão com aquele feitiço na mente. A mente lavada, como aquele velho lá. E o velho árabe também do Egito. Jahuva, o nome inventado segundo tradição. Então, olha aqui. Yahweh, o mesmo nome, significa o Deus que distorce e perverte. O Rogério Van Ellen fala sobre isto. Quem é Jahuva, na verdade? Jahuva, o nome inventado segundo tradição insubstanciada. O nome Jahuva foi pronunciado pela primeira vez nessa maneira em que os pontos das vogais foram colocados com as letras do tetragrama. YHVH. No texto masorético, este nome Jahuva é encontrado pela primeira vez no manuscrito do Púgio de Martírio Fidere em Galátinos, que escreveu um argumento contrabreviando para Jahuva, porque isso exporia o nome como sendo a do latim Jovis. Para escapar de uma conexão pagã, foi alegado por esses nomes sagrados que a grafia de Jahuva foi fabricada tirando as vogais do hebraico Adonai, Senhor, inserindo no tetragrama aqui
YHVH. Isso também não foi comprovado. O A, versão King James, eu detesto cotar pelo esse livro. Tem vogais de 3 letras. Senhor, o nome inventado. O nome Yahweh tem suas raízes profundas em civilizações passadas entre os deuses de seus panteões pagãos. Yahweh não é o nome do verdadeiro Deus judeu. Esse nome era inventado modernamente pelo Benedito Gilbertus Genebrardus entre blá 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 blá. Então, Genebrardus tornou-se o campeão do nome da Bíblia samaritana para Deus. Eles extraímos Yahvé, mudamos o B para um V e produzimos Yahvé, que como podemos ver é a mesma coisa dos gnósticos e neoplastoístas. Clemente, Yahvé, Pinal, Lapto, Eugênio, Pifânio, Teodoro, uma tentativa de considerar esses nomes de deuses pagãos como nome de tetragrama. Genebrardus não tentou sua sorte na sopa de letrinhas sobre o nome de Deus, até que ele traduziu a obra de Orígenes, e lá ele encontrou o nome de Deus e modernizou a ortografia, o que tem atormentado esse nome. Yahweh é a porção Yah, que não pode ser separada do paganismo. Esse prefixo pagão tem sido associado a Yahshua, a grafia moderna sugerida para substituir o nome de Jesus. O nome Jesus não tem dentro de si qualquer um desses nomes ou identidades pagãs. Jesus nunca foi Yahshua. Este é o nome falso. Veja isto. O nome Jesus não tem dentro de si qualquer um desses nomes ou identidades pagãs. Jesus nunca foi Yahshua. Este é o nome falso. Jesus quer dizer o eu maior, ok? I am self. Jesus. Eu já lia, eu já aprendia isso lá atrás. Mais de, acho que 22 anos atrás. Eu já sabia disto. 22 anos ou mais já sabia disto. Ok? Então não é Yahshua. O nome dele é Jesus. Então é isso, né? Esse senhor aqui fala abobrinhas. E ele fala também que Satanás não existe, Satanás é o homem e ele existe sim. Eles são da família Anunnaki. Ele é o filho de Lúcifer, ok? Depois eu vou falar sobre isso. E esses tipo de coisas aqui, ó. Esses tipo de estudos aqui, eu consigo ir através do pentagrama. Esse pentagrama aqui, ó. Tetagrama, não é pentagrama, é tetragrama, ok? Porque eu não sou muito versada nessas coisas de gnosticismo e essas coisas aí, eu não sou muito versada, não vou dizer que eu sei muito, não sei. Estou aprendendo ainda. Então, isso aqui. Aquele estudo que eu faço é por aqui, ó. Diz aqui. Então quer dizer, quem está por trás disso tudo? Quem responde para mim? Se não eles, os Anunnakis. Seria Jesus? Seria Jahuva ele mesmo? Seria outro? Ou Jahuva Enlil? Seria outros? Quem? Marduk é o caos, ele é o igual o Arimano, se não é o Arimano, ele deve ser o Arimano. Ele dá muito problemas aqui. Mas o Enlil, o Jahuva, é o que também envia tempestade para que terremoto, etc e tal. Ok? Eles mexem
com a natureza e a ionosfera para castigar as pessoas aqui. É o Enlil e o Yahweh, ok? E eu lido com isso aqui, ó, ok? Tudo isso aqui que eu pergunto, né? Às vezes ele responde que eu vejo que é verdadeiro algumas palavras e algumas coisas ele não quer responder e ele distorce. Aí eu finjo que eu acredito, ok? Mas eu não acredito. A entidade aqui está distorcendo as coisas. Vem de um tetagrama, ok? Então é isso. Aquele senhor de Minas Gerais lá, ele quer imitar isso aqui, o indiano, Sadhguru. Ele quer imitar ele. Só que Sadhguru tem mais experiência no ramo. E ele mais ou menos sabe o que ele fala. Ok? Sadhguru é mais experiente. E ele é mais expressivo, ele sabe o que fala, sem contar pela Bíblia ou pelo Vedas, etc. Aquele senhor lá não. Ele quer imitar Sadhguru. Então nós temos que tomar cuidado com essas pessoas aqui, porque ele acha que ele deve gerenciar o mundo, que ele foi escolhido, só ele, e que ele está sofrendo pelas pessoas. Não, ele sofreu por ele mesmo. Todo mundo aqui sofre. Eu já passei por tantas coisas, desde pequenininha que eu vomitava sangue. Eu lembro que eu ia para uma farmácia, não sei que essas pragas lá davam no meu bumbum. Eu tinha só 3 aninhos e eu me lembro. 3 aninhos é um bebê. E eu me lembro o homem colocando eu no lápis dele, no colo, e aplicando uma injeção. E eu me lembro ainda pessoas ao meu redor, não sei quem era minha mãe e minhas irmãs mais velhas. E quando ele fazia isso, eu vomitava aquele líquido todo vermelho no chão. Não era, foi uma vez, foi várias vezes. Ok? Eu tive várias coisas celíaca, doença celíaca, quando do liver. Eu nasci prematura, 6 meses. Fui entubada. E eu era uma menina muito frágil, muito doente. Muito doente. Eu caí aos 4, 3 anos de idade, porque a minha irmã falou que lá tinha uma abelhinha que tinha uma casinha de barro que fazia almoço lá. E eu, com apenas 3 a 4 aninhos, que não sabia de nada, fui subir a escada que meu pai deixou lá no quintal. Ao subir esse telhado, eu caio, ok? Eu caio não sei quantos metros. Imagina, uma menina pequena cair do telhado. Eu sobrevivi, mas não sem ferimentos na bacia da bunda e nas costas. Quebrou o osso. Quase que fica aleijada, mas consegui andar novamente. Ok? A telha, ela esfaqueou as minhas costas. 4 aninhos passar por esse trauma. 4 aninhos. Aos 7 anos de idade eu fiquei em coma por 1 semana por causa de uma peritonites. Ok? 7 anos de idade. E por aí foi. Eu já sofri muito. Já arranquei dente siso, que quase que morro, eu não podia falar. Imagina uma mãe de crianças pequenas não poder falar. É a pior coisa do mundo. Você tem que dar ordem para as crianças se levantar para ir para a escola e não poder falar. Entendeu?
E a dor foi insuportável. Eu passei anos adiante com a minha gengiva, quando eu tinha resfriado. O mucus não saía pelo nariz, saía pela gengiva. Era uma dor insuportável. Quando eu colocava a língua na gengiva onde tinha o siso, mexia com os músculos nasal. E o pior era que você não podia respirar. Eu fazia de tudo, e tudo sufocava. Eu ficava sufocando a noite toda com o bebê de lado, ainda amamentando. Já passei por muitas coisas sozinha e sem ninguém para me ajudar. Sozinha no mundo. Sozinha. Entendeu? Agora que eu tô melhor, depois de muitos anos. Esse siso que eu tirei foi em 1993. Só depois de muitos anos, mais de 10 anos, 15 anos depois disso, que eu pude respirar bem. Mas hoje em dia ainda tem um pouco de sinus. Ok? Sem falar outras coisas que eu passei horrível, horrível mesmo, horrível. E mesmo assim eu não vou dizer para tu, eu sofri por causa das pessoas. Não. Eu sofri porque eu tinha que passar por isso. Porque lá atrás tinha seres que estavam me marcando. Ok? Porque eles sabiam que eu tinha que falar sobre eles. E eles me seguiram, eles já sabiam de mim. Já sabiam o meu futuro. E eles estavam me marcando até lá atrás. De lá atrás eles estavam me castigando. Ok? Então, pessoas assim têm que tomar cuidado porque eles podem formar um culto, sabe? E fazer coisas horripilantes. Você sabe aqueles cultos ali onde as pessoas todas tomaram veneno e morrem para o seu guru porque eles acham que eles vão ser libertos, que uma nave espacial vem para resgatá-los, etc. Tem que tomar cuidado com o fanaticismo sem freio. No meu caso, eu sou uma procuradora, a procuradora de verdade, sem vínculo algum com nada. Eu sou apenas uma procuradora, uma sértia, ligadora oculta. Eu sou apenas isto. Ainda tem muito para eu chegar no ápice de saber, pelo menos a metade. Mas estou indo lá. Estou chegando lá. E eu estou definindo o que é verdade ou não, através desses estudos aqui. Ok? Depois tem mais sobre se Jesus é mesmo Lúcifer, quais as conexões com os dois e a diferença entre Lúcifer e Satã, etc.